metodologia da quiropraxia biofísica, que é própria do Ortho-Hall. E é muito interessante discutir alguns aspectos desse produto novo, né, que está sendo utilizado nas clínicas, inclusive no Instituto Coluna Vertebral, mas não somente, em outras clínicas especializadas também. Tem ali o Dr. Atef, do Alevo, né, de Santos, que desponta bastante, tem outros profissionais em São Paulo utilizando bastante. Então é interessante a gente conversar um pouco sobre esse travesseiro. Então, o que ele promete, o que ele pode fazer pelos pacientes, qual é o diferencial desse travesseiro. A Alexandra, que vem lá de Novo Hamburgo, o que você pode dizer da aceitação dos pacientes em Novo Hamburgo? Bem, é um travesseiro que ele vem sendo muito bem aceito diante dos nossos pacientes, né? A nossa proposta inicial é que o paciente venha para a clínica e faça uma avaliação com o nosso especialista, no qual ele vai ser avaliado ali a cervical. Nós pedimos para o nosso paciente trazer o travesseiro que ele utiliza em casa, para a gente demonstrar para ele através de, até mesmo tirando foto do paciente deitado no travesseiro que ele já utiliza e também deitado no travesseiro Ortho-Hall. A gente fotografa ali e mostra para o paciente para ele ver o desalinhamento da coluna, né, da cervical dele, que acontece na utilização do travesseiro dele, até porque geralmente nós dormimos em média de 8 a 6 horas, né, por dia. Então, e o posicionamento da nossa cervical num travesseiro que não é adequado, acordamos geralmente com dores, né, na cervical. E o travesseiro Ortho-Hall, ele proporciona um alinhamento muito bom, no qual aí tem um encaixe ergonômico ali na parte do ombro, né? E também fazemos na avaliação a questão da altura, né? Assim como tem pacientes que apenas com o travesseiro ele se sente confortável, mas também pode ocorrer dele ter um desalinhamento e nós regular esse desalinhamento através de uma espuma sobressalente que nós colocamos e conseguimos chegar no alinhamento perfeito ali do paciente para ele ter uma noite, né, claro, confortável, sem que venha acordar com algum tipo de dor na cervical. E está sendo muito bem aceito, estamos tendo um feedback muito bom dos nossos pacientes. E é isso. E a doutora Rafa, o que você achou do travesseiro? Já trabalhou com alguns outros travesseiros, né? Eu não preciso mencionar a marca, mas o que você sentiu de diferença do travesseiro que você já trabalhava antes no mercado com o travesseiro da Ortho-Hall? Eu achei uma diferença bem grande do travesseiro. Hoje eu tive o meu primeiro contato com ele. Experimentei também para saber qual era a diferença do que eu tinha, que é de uma linha semelhante, mas é muito interessante a firmeza, o conforto ao mesmo tempo, o tipo de alinhamento que ele deixa na cervical. Então eu particularmente achei um produto de boa qualidade mesmo. É interessante, né? Porque se nós formos observar os pacientes que têm queixa de dor na região cérvico-torácica, né, é um grande número de pacientes que tem queixa de dor cérvico-torácica entre a região torácica e cervical, às vezes o ombro, né, devemos pensar no ombro também. Então, quando a gente fala da região torácica alta, trapézio, músculos elevador da escápula, né, romboides, né, e também o complexo do ombro, né, que tem influência, né, da coluna torácica alta, da cervical baixa, né, toda a cervical, não podemos deixar de pensar em toda a cervical, a região occipital, né, que tem muita relação com dores de cabeça, né, então é fundamental a gente pensar, né, nas cefaleias que têm origem tensional, e essas cefaleias também nós devemos pensar em causas mecânicas, né? E aí nós pensamos assim que desses pacientes a maior parte das causas de dor nessa região cérvico-torácica e ombro são causas mecânicas, né? Então nós devemos entender que causas mecânicas elas são muito devido ao estresse postural que nós temos. Então nós podemos pensar o estresse postural no dia a dia, no trabalho, em quem dirige, em quem trabalha no escritório, né? Mas pensa no período que estamos dormindo, que, como a Alexandra falou, é 1/3 do dia, né? É 1/3 do ano, 1/3 da vida.
Então, esse alinhamento no momento do sono é muito importante, né? Até que nem tu comentou, né, pela parte da manhã aí, que muitas vezes a gente se preocupa só com a qualidade do colchão e acaba deixando de lado o travesseiro, que também é parte importante, tão importante quanto a qualidade do colchão. Exatamente. Então, às vezes tu vai pegar um travesseiro qualquer, de menor qualidade, ou muitas vezes a gente escuta as pessoas falarem que tem o travesseiro de uma vida, né? E então isso já não faz bem há muito tempo para a pessoa, né? É importante lembrar que as associações internacionais na área de sono e colchão recomendam uma troca anual, né, do travesseiro. Né? O travesseiro ele é um produto que a maior parte das associações recomendam, internacionais, você pode pesquisar, os fabricantes todos recomendam a troca anual do produto. No entanto, nós temos um produto aqui que ele pode ser utilizado em até 2 anos. Né? Então, um produto de alta qualidade. É importante entender também que o revestimento do produto, né, um revestimento que tem algumas especificações, né? O que você pode falar sobre o revestimento, né? A gente procurou um revestimento que trouxesse um conforto, né, pro paciente ao deitar no travesseiro, mas também um revestimento que faz, né, uma proteção para o próprio travesseiro. Ele é um revestimento que ele é impermeável, então se cair, derramar algo líquido ali, ou até mesmo do paciente que de repente soa durante a noite, né? Ele não deixa passar para o travesseiro para manchar de repente. Ele é antitártaro, né? Então ele é um revestimento de excelente qualidade. Ele é, como é que eu posso dizer? Ele antialérgico, isso mesmo, essa palavra que eu queria usar. Ele é antialérgico, então ele não é só um simples revestimento que a gente tentou desenvolver e trazer, né? Então a gente pensou tanto na proteção do próprio travesseiro quanto no conforto do nosso paciente. A proteção antiácaro é muito importante também, porque está relacionado com processos alérgicos da via aérea superior, na via aérea alta, né? Isso é importante, né? E também, pensando em pacientes idosos, né, que também podem fazer o uso, né? A transpiração também, o fato da capa ser impermeável é um grande diferencial que a Ortho trouxe, né, nesse produto. Né? Mas assim, eu fiquei realmente muito entusiasmado com o projeto travesseiro pela qualidade do material. Eu nunca vi um material viscoelástico de alta qualidade como esse aqui. Né? E esse material, né, ele apresenta um grau de estabilidade incrível. Eu achei muito. Eu tenho dormido com esse produto e eu observei assim, o grau de estabilidade da coluna cervical em qualquer posição é bem interessante e apresenta, né, esse massageamento aqui, né, dá um grau de conforto e pode ser utilizado com diversas capas, né? Então, me diga uma coisa, só tem um tipo, né, desse produto? Como é que funciona? Nós estamos trabalhando com dois tipos, né? Tem uma que a espuma é um pouco mais densa, né? Que ela é própria mesmo para o alinhamento, para a correção da cervical, mas também temos uma versão mais macia, menos densa, né? Que geralmente é para pessoas que têm mais delicada, né? Tipo para as mulheres. As mulheres geralmente elas estão tendo uma aceitação maior pelo mais macio, né? Que elas proporcionam um pouco mais de conforto ao deitar, mas também não perde de maneira nenhuma a questão do alinhamento, a questão da correção. Então nós temos em duas versões, um mais denso e um mais macio. Bom, pelo que eu conheço de quiropraxia biofísica, eu imagino, né, que, por exemplo, pode ser difícil para alguns pacientes que, por exemplo, estão deitados, né, com um travesseiro ruim, de má qualidade. Tem pacientes com travesseiros ali 10 anos com o mesmo travesseiro, eu já ouvi falar disso. Então, travesseiros totalmente provocando um desalinhamento desse eixo aqui, ó, dessa região da junção cérvico-torácica. Então, isso gera um estresse na faceta, né? O encaixe das vértebras nessa região, quando isso aqui está muito alto ou quando está muito baixo, isso gera um estresse. E muitas vezes esse estresse passou por vários ciclos degenerativos que o paciente não dói mais, não sente mais dor. Né? Mas o ciclo
de processo degenerativo está acontecendo e vai afetando uma vértebra acima ou uma vértebra abaixo. Então chega a hora de trabalhar a correção. E a vantagem do produto é que ele é um produto que não é um produto de loja, é um produto que é do especialista. Então o especialista vai orientar. Isso é bastante interessante, né? Então, daqui a pouco a gente pode ter a orientação do especialista, como a doutora Rafaela, que esse especialista pode dizer assim, olha, nós temos níveis de correção, mas no caso desse paciente com uma alteração degenerativa muito avançada, nós não vamos corrigir muito agora. Então nós vamos fazer uma progressão dessa correção. Vamos trabalhar 1 mês, 3 meses com esse nível de correção, porque você está com... Então é muito importante, como a Alexandra falou, o especialista orientar o paciente para essa disfunção mecânica na coluna, porque essa correção não precisa ser feita de uma vez só, né? Então a gente pode trabalhar com um nível, aí o paciente pode novamente, né, conversar com o especialista, agora vamos trabalhar com outro nível, e pode inclusive associar com o tratamento na região cérvico-torácica. Tu sugere uma quantidade de tempo limite assim entre essa correção e depois a colocação do novo nível? Olha, como eu trabalho, minha experiência maior na parte do ortorrol, né, no corretor, né, ortorrol para quiropraxia física, na minha opinião de especialista, eu penso que o primeiro mês de qualquer dispositivo de correção digamos, um período mínimo a ser respeitado, que é o período que é uma adaptação mínima. Então, assim, se tu tem um grande problema de correção, tu não vai corrigir todo esse patamar de uma vez só. Se tu tem um problema pequeno, você pode tentar uma correção completa de início. Mas se o paciente também tem que ser visto a idade do paciente. Se o paciente é muito idoso, né, então a gente pode acompanhar da onde estava o nível do travesseiro antigo e pode estabelecer uma correção ainda gradual, a ponto de que até onde o paciente tolera, né? Quanto mais idade, menos água no organismo. Quanto menos idade, mais água. A quantidade de água no organismo gera flexibilidade nas estruturas, né? Essas estruturas como o osso, o ligamento, né? que na realidade recebem o estímulo corretivo, elas dependem muito, né? Elas têm relação muito com a idade. Quanto mais velho, menos correção. Então, é importante o especialista orientar, né? Às vezes pedir um raio-x da coluna cérvico-torácica, verificar, tem também assistência dos pacientes com escoliose, deve ser diferenciado. E bem interessante que esse produto teve estudo radiológico, então ele dá essas bases, dá essas orientações, onde tem um paciente com escoliose, né? Que ele vamos reparar sobre qual lado, né? Que ele prefere, aquele lado que ele prefere também, ele vai ter que trabalhar uma correção gradual, né? Depende da idade do paciente, né? Se ele está em crescimento ou não. Então, bem interessante. E eu gostei muito do design dele, porque ele tem uma estrutura interna de roupa-pesos, né? Que dá uma diferença de densidade e uma certa circulação de ar dentro do travesseiro. E esse processo, então, se o paciente posicionar mais anteriormente a cabeça, né? Ou mais centralmente, então ele vai ter diferença de resiliência no tecido, né? E também no decúbito lateral, a posição de deitar de lado, ele vai também, tem que ter a entrevista do paciente também, para saber qual é a posição preferível dele, né? Que ele prefere realmente deitar, se nós vamos ajudar na configuração mais para a posição deitado supino, que a gente chama, né? Barriga para cima, ou lateral, né? E fazer a orientação correta e também entendermos, né, que esse projeto é um projeto que ele é para ser orientado pelo especialista, né? Então por isso que ele está à disposição junto com especialistas credenciados. Eu achei muito interessante essa ideia, achei muito bacana isso, porque isso favorece muito a venda, né? A venda é algo importante para o paciente, né, para o cliente, favorece muito o acesso do paciente ao produto, né? E aí isso traz todo o diferencial desse produto, que é um produto, digamos, que ele vai ter o auxílio, né, do especialista sempre. Mesmo aquele que adquire na internet, ele tem a assessoria da equipe na internet, então é o pessoal que adquire junto com as clínicas, né, com os distribuidores locais aqui das regiões, ele também facilita muito o acesso, né? Então, achei muito bacana o produto, né? É um produto assim, de alta qualidade, espuma de qualidade, tem ação do infravermelho longo, então você coloca a posição aqui, a pele aqui, ele esquenta, né? Ele gera um calor, né? E emite, faz com que as partículas aqui nos pequenos reatores aqui emitam infravermelho longo, que
libera a substância analgésica, né? Que ajuda a relaxar a musculatura, né? Efeito varredura, que a gente chama, né? Que os catabólicos inflamatórios, eles vão então varrer, né? Os pontos gatilhos, né? As bandas tensas que tem na musculatura, também ajuda a varrer. E principalmente para esses pacientes que têm tensão na cervical, esses pacientes que têm, né? Minha irmã. Exato, a sua irmã, né? Ela já tá com lesão no ombro, assim. Então, isso que eu disse, traz um porque eu acho que a Carol... Interessante, né? Bom, achei muito interessante essa Se ideia. o paciente tem crise de enxaqueca, vai aliviar? Olha, essa questão? isso, assim, ó, a enxaqueca é um capítulo já um pouco mais complicado, né? Mas eu acredito, assim, que dentro da crise de enxaqueca, esse paciente ele tem que estar medicado, né? Sim. Eu acho que existe, por exemplo, aquela tensão associada, que às vezes é o gatilho para dar crise, Sim. né? Ou que está junto com a crise. Eu acho que isso é um ponto que deve ser. Mas eu acho que o sucesso maior é o estudo mecânico, né? Sim. Então, aquela da cefaleia tensional. Isso vai ter um resultado diferente, mais efetivo, muito mais efetivo, mas vai ajudar em todos os casos, né? Ajuda em todos os casos, mas ele é efetivo onde tu tem disfunção mecânica, onde a causa da dor de cabeça, há problema na ATM, né? Que é disfunção mecânica, né? Aí isso, quando a gente fala em ATM, articulação temporomandibular, né? Na mordida ali, você tem a disfunção, temos que pensar na cervical. Então, uma coisa importante é alinhar a cervical, né? Se nós temos alinhamento da cervical, Vou fazer o teste amanhã. isso é fundamental, né? Bom, eu achei bem interessante. Uma coisa importante, né? Eu acho também assim, como existem dois modelos, né? Pelo que eu vi, né, o fabricante mandou digamos, a referência que tem o Standard, que é Standard Correction, que é a correção mais padronizada, um pouquinho mais duro, né? E todos eles são muito estáveis, né? É um travesseiro muito fofo, né? É um travesseiro de bebê, é um travesseiro para quem quer manter a saúde, né? Então tem uma fase de adaptação, mas assim, interessante, né? Aqueles pacientes mais sensíveis, que cada um tem um sistema nervoso, né? Então, aqueles pacientes mais sensíveis, né? Que tem fibromialgia, o paciente que tem, no caso ali, uma escala de Beighton alta, e nada melhor que um especialista aqui da clínica, paciente com escala de Beighton alta, né? Com doenças, né? Do colágeno, por exemplo, eles vão ter mais sensibilidade, né? Síndrome dolorosa miofascial. Então, esse paciente precisa de um pouco menos de correção, né? Ele precisa de um pouco mais de conforto. Então, é interessante o soft, né? É o soft comfort, mais interessante esse paciente, né? O paciente que tem mais uma dor mais nociplástica, né? E o paciente com mais dor mecânica, né? O paciente tem mulheres e homens, né? Com esses dois perfis, né? Então, o paciente com mais dor mecânica, que eu acho que é um percentual ainda maior na nossa população, nós trabalharmos aí, indicarmos, né? A utilização do standard, que é mais corretivo, né? E a parte, os pacientes aqueles que têm componentes mais de hipersensibilidade, né? De fibromialgia, né? Problemas ali, associação com alguns problemas ali, que a gente chama de bandeira amarela, né? Associação com ansiedade, depressão, talvez interessante trabalhar o soft comfort. Os dois trabalham uma excelente correção e eu acho que uma ferramenta muito interessante, né? E o overall também, né? Provavelmente se o paciente quer fazer um upgrade, ter os dois, tem um desconto para o paciente poder adquirir os dois, eu achei interessante isso, né? Então, achei muito legal essa ideia, tá? Então, muito legal. Vocês querem comentar mais alguma coisa? Não acredito que é um produto que vai dar certo, já deu certo, porque a qualidade dele realmente é bem bacana. Então, posso fazer uma avaliação e adquirir o meu já? Claro, com certeza. Com Isso aí. certeza. Eu também vou fazer. Uhum.